Olá, eu sou Juliana Borges e hoje iniciamos um podcast sobre liderança no serviço público. O tema desse primeiro episódio é chefe ou líder? E já iniciamos com chave de ouro, porque nossa convidada de hoje é a Cláudia Nogueira. No caso do setor público, você mais ainda precisa de líderes, porque a nossa missão é servir. Se ela tem uma atitude de escutar as pessoas, conhecer as pessoas, querer inspirar as pessoas, ela está no caminho da liderança. Quando você só está focado no resultado que você precisa gerar, você deixou a liderança um pouco de lado. Enfim, esse olhar humano é um olhar de líder. Cláudia é servidora do Senado há 30 anos e já exerceu funções de gestão e liderança até 2012, quando se direcionou para o desenvolvimento de lideranças. Sua experiência inclui treinamento de líderes e equipes em diversas instituições públicas e privadas. Atuou também como coordenadora e facilitadora do Programa de Formação Gerencial do Senado Federal. Atualmente, conduz o programa de mentoria de liderança para servidoras públicas no Senado. Muito bem-vinda, Cláudia. Olá, estou muito feliz de estar aqui hoje, Ju. Nós também estamos muito felizes com a sua presença. Claudinha, já vou começar aqui emendando na nossa primeira pergunta, que é, a gente está falando de liderança no serviço público que é uma iniciativa que tem estabilidade. Por que é importante a gente falar de liderança no serviço público? Exatamente por isso. Eu diria que é importante a gente falar de liderança atualmente em qualquer instância, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, no terceiro setor, enfim. Porque liderança atualmente é o que gera as transformações, né? A liderança é que influencia as pessoas, que faz as pessoas se engajarem e quererem produzir e gerar o resultado esperado. O mundo mudou muito, né? Então, aquele modelo antigo de comando e controle e de punição e recompensa, ele não é mais suficiente para fazer as pessoas se engajarem, para fazer as pessoas quererem fazer o que tem que ser feito e ainda por cima pensarem em inovações para isso que precisa ser feito. A liderança é que tem este poder, esta possibilidade vem através de uma liderança que é exatamente isso, né? Você ser capaz de inspirar pessoas, de influenciar pessoas, de conduzi-las da melhor forma. E isso inclui uma forma sustentável em todos os aspectos, né? Não só no resultado em si, mas com relação também à própria saúde mental das pessoas, que é um tema que depois da pandemia ficou muito falado, né? Então, você precisa de líderes. E no caso do setor público, você mais ainda precisa de líderes, porque a nossa missão é servir. Né? A nossa missão é gerar um resultado para a sociedade, para o país, para uma nação que precisa de todo tipo de serviço que é provido pelo Estado. Então, a liderança é que vai fazer a diferença. Bacana. E assim, ainda nessa questão do serviço público ser bastante hierárquico, né? A gente tem uma hierarquia muito forte dentro do serviço público, chefe, chefe, chefe. Todo chefe é um líder? Não. O fato de você assumir uma função e se tornar um chefe, um coordenador, um diretor, o que seja, não garante que você seja um líder. Agora, a combinação das duas coisas é o que se deseja, né? Então, a gente quer muito que todo chefe seja um líder. E hoje em dia, essas palavras estão meio intercambiáveis, né? Elas estão sendo usadas no mesmo sentido, como se líder fosse chefe e chefe fosse líder. Porque é isso que se busca, é isso que se deseja. O chefe, ele está mais para aquela pessoa que cuida da tarefa em si, né? Das burocracias, das questões administrativas, do foco na tarefa, no resultado, exclusivamente. O líder, ele tem um olhar para as pessoas, ele tem um olhar para inspiração, para motivação, para o acolhimento, para todo o lado humano da gestão. E o que a gente deseja é que cada pessoa que esteja ocupando uma função, que ela tenha as duas visões. Tanto que ela seja chefe, porque os chefes são necessários, os bons chefes, quanto que ela seja líder também.
uma pessoa no serviço público que tenha essas duas visões, essas duas capacidades, né, essas duas habilidades, ela vai desempenhar muito melhor o seu papel. Então, muito interessante. O que você está falando é que o ideal é que você tenha essa mistura, quando você assume um cargo, né, no serviço público, que você tenha essa mistura entre o chefe e o líder, que você consiga fazer funcionar dessa forma. Muito bacana. E, assim, afinal, como que você sabe? Você está lá no seu cargo de chefia, você acabou de assumir. Normalmente as pessoas são promovidas porque são boas no trabalho, né? Então, assim, se você é um bom técnico, você é promovido a chefe. Como que essa pessoa consegue ter a noção se ela é chefe, se ela é líder, se ela mistura os dois? Como que é isso, assim? Como que você acha que a pessoa... O que é ser um líder e como é que a pessoa consegue perceber se ela está nesse caminho ou não? Para mim, tem um indicador muito claro, que é o quanto ela está focada nas pessoas com quem ela trabalha. Se ela tem uma atitude de escutar as pessoas, conhecer as pessoas, querer inspirar as pessoas, ela está no caminho da liderança. Quando você só está focado no resultado que você precisa gerar, você deixou a liderança um pouco de lado. É claro que é importante, não estou dizendo que não é importante focar no resultado que a gente tem que gerar. Isso é importante e a gente tem que continuar sempre fazendo isso cada vez melhor. Mas quando você foca exclusivamente nisso, você está muito mais chefe do que líder. Entende? Então, para mim, esse indicador do quanto eu me envolvo, o quanto eu me preocupo, o quanto eu cuido das pessoas, e não é num sentido de cuidar de passar a mão na cabeça, mas no sentido de desenvolver essas pessoas, de dar a elas aquilo que elas necessitam para viabilizar o trabalho delas, enfim, esse olhar humano é um olhar de líder. Muito bacana. E, Cláudia, emendando nessa sua resposta, né, da gente, do líder precisar cuidar das pessoas, focar nas pessoas, como que a gente faz quando o nosso hierarquicamente superior não tem essa visão, mas a gente está ali numa posição que a gente tem um hierárquico superior que está totalmente focado para resultado, mas quem está na posição inferior está totalmente focado nas pessoas. Como é que a gente faz esse caminho, né? Certamente é um desafio, né? Você vai encontrar uma certa dificuldade, talvez alguma barreira, talvez alguma incompreensão até na sua atitude, né? Do tipo assim, você está dando muito ouvidos às pessoas, né? Às vezes a gente escuta esse tipo de coisa. Tudo isso faz parte de um modelo mental que ainda é vigente, muito inclusive dentro do serviço público, mas que está em declínio, vai desaparecer, porque o mundo não comporta mais você olhar somente para a tarefa. O mundo não comporta mais isso, né? E volto a falar que a pandemia trouxe isso muito à tona, a importância da gente cuidar das pessoas, a importância da saúde mental dos trabalhadores, dos profissionais todos, porque o custo de você perder um profissional por conta de questões de saúde, né, o custo é muito alto, porque você precisa manter a pessoa ali, especialmente no serviço público, né, porque você não vai mandar embora, e as licenças de saúde comprometem muito o próprio resultado, que era aquilo que você mais queria quando você deixou de cuidar das pessoas. Então, é um paradoxo, mas ele se mostra muito efetivo no processo da liderança com a chefia, né? Nessa junção aí. Os gestores, atualmente, têm que dar o exemplo. Então, eu diria, para responder essa sua pergunta, como é que você faz com um hierárquico superior que não tem a mesma visão que você começa a semear, você começa a plantar essa visão e vai mostrando a ele os benefícios que você está tendo, que a sua equipe está tendo com este tipo de atitude, né? Então, assim, a sua liderança vai dar resultados, a sua liderança vai trazer frutos, tanto humanos quanto do próprio trabalho em si, né? Das entregas que têm que ser feitas. E isso você pode ir mostrando, você pode ir conversando muito também com essa pessoa, esse seu superior, para que ele comece a perceber, ele ou ela, as vantagens de ter essa atitude, de ter esta visão das coisas, né? E aos poucos você vai
você vai conquistando, você vai trazendo a pessoa para essa mesma visão. Mas não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, é um trabalho que exige um esforço, né, da nossa parte. Com certeza, perfeito. E por fim, Claudinha, para a gente fechar esse episódio de hoje, né, que é o episódio Chefe ou Líder, as pessoas que estão em posição de liderança hoje, né, que como a gente conversou aqui, são boas técnicas que foram, ou bons técnicos que foram promovidos. Como que elas podem desenvolver melhor as habilidades de liderança? Como que elas podem desenvolver melhor essa competência de juntar a chefia com a liderança? O que que pode ser feito? Eu acho que você precisa se capacitar, né? No Senado, a gente tem duas possibilidades. Uma que já existia antes da pandemia, mas ficou suspensa durante a pandemia, que é o Programa de Formação Gerencial. Esse é um programa muito bom, porque ele aborda tanto um aspecto de gestão, né, de chefia, quanto o aspecto de liderança. E ele vai voltar, né? A gente está trabalhando para isso. Então, dentro do Senado, o programa de formação gerencial é uma excelente opção, inclusive porque ele abraça quem já está nas funções, quanto quem ainda não está e quer se preparar para, né? Exatamente como resposta a essa sua pergunta. E, claro, cada órgão, cada instituição tem os seus próprios programas de formação gerencial. Buscar isso é importantíssimo. E ter o apoio, eu acho que as instituições têm que começar a fomentar isso, de alguma maneira, né? Incentivar os seus colaboradores a fazerem essas capacitações, esses programas, e talvez colocar isso como plano de carreira, né, também, porque quando a pessoa só tem a competência técnica, é maravilhoso, porque é exatamente por esta competência que ela foi reconhecida e que teve a oportunidade e que cresceu nessa carreira. Só que ela poderia crescer, a gente fala da carreira Y, né? Continuar crescendo no lado técnico é uma coisa que a gente não tem muito no serviço público. Se você fica só na parte técnica, você fica, de certa forma, um pouco estagnado. O caminho de crescimento, de reconhecimento, de crescimento financeiro também, que a gente encontra mais comumente por enquanto, é o caminho da ocupação de cargos de chefia, né? De você ir ocupando uma chefia, uma coordenação, uma direção. E esse caminho, quando você não tem preparo, ele se torna muito árduo. A gente sempre ouve falar de pessoas que assumiram uma função dessas e que depois estão assim esgotadas, decepcionadas, frustradas, desmotivadas, inclusive, porque acham muito Às vezes até com difícil. um problema de saúde mental mesmo, né? Às vezes com problema de Depressão. saúde, com depressão, às vezes com problemas de relacionamento também com as pessoas, porque não souberam lidar com as questões que o cargo impõe, né? Que o cargo traz naturalmente, é intrínseco. Então, tem muita gente que assume com a maior boa vontade, cheio de competência técnica, mas apanha tanto dessa coisa do lidar com as pessoas, e apanha em diversos sentidos, né? Apanha por sofrer calada, não saber lidar com a questão, apanha por ter embates mesmo, conflitos e sofrer muito com isso. De diversas formas, a pessoa apanha quando ela não está preparada. Então, é uma realidade muito comum as pessoas entrarem numa função de chefia pela sua competência técnica. E foi essa competência que trouxe a pessoa até aqui. Só que não será esta mesma competência que vai levar a pessoa dali em diante. Ela precisa desenvolver competências, habilidades, atitudes de líder, né? E dentro do Senado, aí eu vou falar um pouquinho sobre a mentoria, né, que eu conduzo para as mulheres que estão ocupando uma função já, qualquer que seja ela, a gente oferece a mentoria de liderança, liderança corajosa e gentil. E é uma oportunidade incrível de um tipo de aprendizado que vai além da teoria, porque a gente traz muito o compartilhamento dos desafios e as orientações de como lidar, né? O que você pode fazer em termos práticos, concretos, reais para o seu caso específico. Porque essa é a grande diferença. E essa é uma outra forma, né? Então, se você se tornou líder, se você é mulher e está ocupando uma função aí, você pode buscar a mentoria de liderança também. Olha, eu recomendo, viu? Claudinha, muito obrigada pela participação, por estar aqui com a gente. Obrigada por todo esse conhecimento, né? Eu acho que a gente fomentar isso no Senado é fundamental. Muitíssimo Sim, com obrigada. certeza.
Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, espero que seja muito escutado pelos colegas. Esse tema é super importante e vai ajudar o Senado como um todo a crescer, a evoluir nessa questão. Esse foi o episódio de hoje do Somos Líderes. E você conseguiu fazer uma reflexão? Você é chefe? Você é líder? Você tem chefes ou você tem líderes? Muito obrigada e até a próxima!